A paz do Senhor Jesus. Temos mais uma mensagem do coração, vinda do coração de Deus, e o tema da mensagem é falsa doutrina. Vamos entender primeiro o que quer dizer o significado da palavra doutrina. É o conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas, ou que seja, a serem ensinadas. Então, trazendo agora para a área espiritual, é os ensinamentos de Deus. Doutrina nada mais é do que os ensinamentos de Deus para a sua igreja, para o seu povo. Há entre nós, queridos, muitos anticristo e falsos profetas. No livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1, fala assim a mensagem: Meus queridos irmãos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essas pessoas para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de Deus, pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. É assim que vocês poderão saber se de fato o Espírito é de Deus. Quem afirma que Jesus Cristo veio como um ser humano tem o Espírito que vem de Deus. Mas quem nega isso a respeito de Jesus não tem o Espírito de Deus. O que ele tem é o espírito do inimigo de Cristo. Vocês ouviram dizer que esse espírito viria e agora ele já está no mundo. Queridos, não devemos dar ouvidos a pessoas que criam disputas, provocando contendas e divisões sobre, eu sou de Cristo, você não é de Cristo, sobre a minha igreja é melhor que a sua, a minha doutrina é melhor que a sua. Não devemos dar ouvido a essas pessoas, porque isso é uma disputa, querendo dizer que um é melhor do que o outro, isso vai provocar divisões, contendas no meio do povo de Deus. No livro de Romanos, capítulo 16, versículo 17, diz assim: Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio da conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Então, nós temos que estar sempre vigiando. Mas então, como podemos distinguir a sã doutrina da falsa? Como podemos distinguir os mestres da verdade e os mestres do erro? Eu vou passar para vocês 5 testes, que no caso vai te fazer identificar a falsa doutrina, que seriam os falsos ensinamentos. O primeiro teste é o teste da origem. A sã doutrina, a boa doutrina, os ensinos, ele tem que originar-se de Deus. E a falsa doutrina se origina com alguém, com algum homem ou algo criado por Deus. Então, o primeiro teste é esse. Os ensinamentos que nós precisamos seguir, tem que vir de Deus, tem que vir dele, direto do coração dele. A verdadeira doutrina se origina com o Deus que é verdadeiro. O pai da mentira é o diabo, então ele vai criar outras doutrinas, vai criar outros caminhos para que você se desvie da verdadeira doutrina que se origina somente em Deus. No livro de João, capítulo 7, versículo 16, Jesus disse: O que eu ensino não vem de mim, mas vem de Deus que me enviou. Então, o próprio Jesus falava aquilo que Deus mandava ensinar. Então, a verdadeira doutrina, ela tem que vir de Deus. Não podemos ser guiados por doutrinas de homens ou até mesmo de usos e costumes. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 9, diz assim: Não se deixem levar por ensinamentos diferentes e estranhos que tiram vocês do caminho certo. É bom sermos espiritualmente fortes por meio da graça de Deus e não por meio da obediência a regras sobre alimentos, pois os que obedecem a essas regras não têm sido ajudados
por elas. Então, há muitas doutrinas de homens que faz com que a pessoa se desvie do verdadeiro caminho, faz com que principalmente as pessoas sejam julgadas ou sejam até mesmo rejeitadas dentro da igreja. O segundo teste que nós temos que entender, que saber para distinguir a verdadeira doutrina é o teste da autoridade. A boa doutrina, ela é fundamentada a sua autoridade na Bíblia. A falsa doutrina, ela é fundamentada a sua autoridade fora da Bíblia. A Bíblia é a autorrevelação inerente, infalível, suficiente, completa e autoritativa de Deus à humanidade. Doutrinas que se originam na mente de Deus são registradas na palavra de Deus. Os que são de Deus ouvem, têm interesse na mensagem que vem da palavra de Deus e acreditam na palavra de Deus. E essas palavras mudam as suas vidas. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz assim: E existe outra razão pela qual sempre damos graças a Deus. Quando levamos a vocês a mensagem de Deus, vocês a ouviram e aceitaram. Não a aceitaram como uma mensagem que vem de pessoas, mas como uma mensagem que vem de Deus, o que de fato ela é, pois Deus está agindo em vocês, os que creem. Então, essa mensagem, a verdadeira doutrina, ela tem autoridade e ela transforma as nossas vidas quando nós acreditamos nela. O terceiro teste é o teste da credibilidade, que é da firmeza, da coerência, dessa doutrina. Uma preocupação permanente, porque 2 mestres podem reivindicar a autoridade da Bíblia enquanto ensinam coisas muito diferentes. Como podemos saber de quem é a interpretação correta? Queridos, a sã doutrina, a doutrina verdadeira, ela é coerente. Ela é coerente com toda a Escritura e tem a familiaridade com a doutrina verdadeira. A falsa doutrina não é duradoura, tem uma estranheza ou a falta de familiaridade com a verdadeira. Muitos falsos mestres isolam versículos ou ideias que não têm ligação com o contexto da Bíblia. A pessoa não tem noção dos fatos, se apega a um único versículo, criando uma interpretação própria. E não é aquilo que Deus está querendo transmitir para a igreja, para os seus filhos. É uma interpretação de homem. Então, ele não estuda o texto, o contexto, toda a história para compreender, para que ele possa se familiarizar com aquela verdade e, através da pregação, o Espírito Santo te dê revelação. Então, ele vai pregar aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha. Deus quer nos fazer pessoas maduras na fé, para que nós possamos entender isso. Em Efésios 4:14, diz assim: Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e, por meio delas, levando outros para caminhos errados. Então, nós temos que vigiar. O quarto teste é o teste do crescimento espiritual. A boa doutrina, a sã doutrina, ela é benéfica para a saúde espiritual. A falsa doutrina leva à fraqueza espiritual. A boa doutrina torna os cristãos espiritualmente saudáveis, maduros e instruídos. A falsa doutrina produz cristãos espiritualmente doentios, imaturos, ignorantes, que podem não ser cristãos de forma alguma, são pessoas medrosas. Então, nós devemos evitar falatórios contrários ao ensinamento cristão, pois isso faz com que as pessoas se desviem de Cristo. Então, aqui seria o teste do crescimento espiritual. Em 2 Timóteo, capítulo 19, diz assim: Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esse alicerce estão escritas estas palavras: O Senhor conhece as pessoas que são dele, e também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado, precisa mudar a sua vida. O quinto teste é o teste da transformação de vida. A boa doutrina, ela tem valor para a transformação de vida. A falsa doutrina leva à vida ímpia.
A verdade nunca permanece sozinha, mas sempre tem implicações na vida. A doutrina sempre tem a intenção, a boa doutrina, ela sempre tem a intenção de levar a glória de Deus, a adoração a Deus e a vida com propósitos. A sã doutrina, ela nos beneficia ao nos treinar para vivermos de uma maneira que agrada a Deus. Agora, a falsa doutrina, ela nos enfraquece e nos treina para vivermos de uma maneira que desonra a Deus. Então, nós precisamos entender vamos dizer, esse pequeno teste que eu passei para vocês é para que vocês possam compreender para que vocês possam ver qual é a boa doutrina, a doutrina verdadeira e a falsa doutrina. Então, é o teste da origem, que você tem que saber se realmente ela vem de Deus, é o teste da autoridade, você tem que saber se realmente ela muda, ela transforma a sua vida, o teste da credibilidade, da coerência, ela precisa realmente confirmar no Antigo Testamento e no Novo Testamento se realmente aquilo tem coerência, se aquilo realmente é Deus falando ali para nos amadurecer. O quarto teste é o teste do crescimento espiritual. Então, eu preciso me fortalecer, né? Eu preciso ser forte espiritualmente. E o quinto teste é o teste da transformação de vida. Então, eu preciso viver uma vida para honrar a Deus. Se eu estou seguindo a doutrina verdadeira, a minha vida vai honrar a Deus. Se eu não estou seguindo, eu vou desonrar a Deus. Então, conclusão. Em resumo, a verdadeira doutrina se origina de Deus, é fundamentada na Bíblia e concorda com toda a Escritura, porque tal doutrina é sã, ela é boa, ela é saudável e é proveitosa para nós, e somos responsáveis por nos apegarmos a ela. Agora, a falsa doutrina se origina do homem, não está fundamentada na Bíblia e contradiz partes da Escritura, porque tal doutrina não tem qualidade, é doentia e não aproveitosa para nós, e nós somos responsáveis por rejeitá-las. Amém? Então, aqui é só um pequeno estudo para que você possa saber distinguir a falsa doutrina, os falsos profetas do verdadeiro mestre. Amém? O Senhor os abençoe e os guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e lhes dê a paz. Eu sou a pastora missionária Regina Grilenzoni. Inscreva-se no meu canal do YouTube para que você possa ouvir as novas mensagens. Você pode curtir e compartilhar com seus amigos. Vamos juntos fazer a obra de Deus. Deus abençoe a todos.